Olá, amigos e amigas, eu sou Bruno Macedo, este é o seu canal financeiro. No vídeo de hoje nós vamos bater um papo sobre convexidade e a importância de ter este artifício na sua carteira e na sua vida como um todo. Bem, amigos, então, falando sobre a convexidade, não é um termo exclusivo usado pelo Nassim Taleb, mas é popularizado da forma como eu vou falar na literatura dele, que traduzindo aqui para o nosso fim de investimento seria como se fosse um payoff, né, um retorno da sua carteira em V, quando a gente fala em convexidade positiva, e em U, como se falasse em convexidade negativa, né, ou concavidade. Inclusive, o Taleb prefere usar o termo convexidade positiva e negativa ao invés de convexidade e concavidade, né? As curvas devem ter passado na tela em algum momento, então, para vocês terem uma ideia. E a ideia da convexidade, né, da positiva, né, ou em V, é justamente uma carteira onde você poderia se beneficiar tanto de uma alta, né, um movimento seja explosivo ou mediano de alta, e também de um movimento de queda, né? De se notar que a carteira ganha em grandes movimentos e em movimentos pequenos de alta também, né? O problema da carteira, né, de um modo geral, seriam momentos de estabilidade, momentos onde está tudo parado, né, onde ela não sobe nem desce, fica mais ou menos parada, ou de queda, mas não muito acentuada, né? Então, ela é uma carteira feita para te proteger de eventos de cauda, que falam, né? Eventos extremos, eventos que não ocorrem sempre. Porém, né, ela também se beneficia de momentos de alta, justamente porque ela incorpora muitos elementos que são comuns, por exemplo, a estratégia buy and hold, né? Então, são coisas que não são necessariamente excludentes, isso é importante falar, né? E por que é importante, então, se ter um elemento de convexidade na sua carteira? Antes de falar isso, é importante falar que existem inúmeras escolas de pensamento. Como já mencionamos, existe a escola buy and hold, né? Daqueles que compram e pretendem segurar os ativos para sempre, se possível, ou pelo menos por longos períodos de tempo. Existem os day traders, que pretendem fazer ganhos num período de um dia, os swing traders e position traders, que são aqueles que compram ativos e pretendem lucrar em um período de tempo, mas não têm a pretensão de ficar com o ativo para sempre. Também dentro dessas escolas temos aqueles que fazem análise gráfica, né, ou técnica, eles analisam padrões gráficos e com isso tomam as suas decisões. Existem aqueles que usam análise fundamentalista, analisando balanços, notícias passadas e presentes, fazendo prospecção futura. Lembrando que as notícias têm menor peso aí, porque elas seriam basicamente para alguns ruídos, né? É mais importante ver aspectos como a lucratividade, receita da empresa e também a análise macroeconômica, né, que seria a do cenário da economia como um todo e como isso pode influenciar a bolsa de valores. É importante falar também que existem aqueles que mesclam todos esses setores, né? Eles têm parte da carteira para day trade, por exemplo, para swing trade e para longo prazo, uma outra parte, usando às vezes uma ou duas escolas de análise ou todas, né? Então, existem pessoas e gostos e escolas as mais variadas possíveis, né? Independentemente de qual escolha você vai seguir para a análise da sua carteira, é importante saber que você pode estar errado, né? Isso é uma das coisas importantes da gente falar na vida. Por melhor que sejam as suas escolhas mais fundamentadas, por melhor que seja o seu raciocínio, o seu estudo, o seu conhecimento, você sim pode estar errado. Por quê? Eventos alheios, eventos que você desconhece porque você não é um insider, né, do negócio, é, eventos extremos e inesperados, os cisnes negros, enfim. Previsões foram feitas para verem erros também, né? É muito importante falar isso. Então, ciente de todas essas situações, a convexidade teria o papel justamente de cobrir esse ponto cego, entende? Se você está lá num cenário
de muita incerteza, num cenário onde você tem que fazer uma escolha sem ter nenhum tipo de probabilidade, você seria muito beneficiado por algo que te protegesse, ou pelo menos te fizesse ter uma redução do prejuízo caso você estivesse equivocado, né? Porque eu sempre defendo isso aqui. Não existe escola errada, não existe certo e errado, na minha opinião, obviamente. Não existe, olha, essa é a estratégia que funciona e a estratégia do fulaninho não funciona. E a base geralmente é 90% de fulanos que fazem tal coisa não dão em nada. Isso pode ser também um efeito iludidos pelo acaso. Afinal de contas, as pessoas vão seguindo um método que vai se retroalimentando. Inclusive, tem gente que defende que a análise gráfica ela funciona porque muitos acreditam e seguem ela, exemplificando, mas exemplo, como falam muito, day trade não funciona, por causa não sei o que, muita gente perde, enfim. Mas sempre se pega o escopo daqueles que perdem, né? Da mesma forma, quando se defendem outras escolas, nunca se pega o escopo daqueles que perdem naquela escola por escolhas equivocadas, por não terem tido timing, por termos passado por muitos anos aí de bolsa em movimento de alta. Diria que há 80 anos não vemos uma crise que demora mais do que 2, 3 anos para acontecer. Então, vai se retroalimentando aquela circunstância de que sempre vai caminhar no sentido positivo e não tem como dar errado. Aquilo é infalível, aquilo vai dar certo sempre e a gente não tem como prever. Porque uma frase que é muito falada no mercado é: resultados passados não são garantias de lucros futuros. Porém, em contrapartida, sempre se usam resultados passados por determinadas escolas para se definir que tal escolha é a melhor. Escolha pode até ser a melhor, a mais clara, a mais lógica. Não é uma escolha com certeza, é uma escolha com probabilidade boa, né? Então, já que a gente tem probabilidade e não certeza, por maior que seja essa probabilidade, 90% que seja, de que essa seja uma boa escolha, fazer esse tipo de abordagem, há 5 ou 10% ou até menos de que ela não seja mais adequada e de que só porque deu certo até agora não daria mais certo a partir de então. Por que eu estou falando isso? O grande problema que nós temos no mundo dos investimentos é o excesso de confiança. Quando está todo mundo confiante de que vai dar certo, que já aprendeu, que tudo agora não tem como dar errado, que é assim, funcionou por anos e funcionou para todo mundo, e dá vários exemplos de várias pessoas que conseguiram, porque fizeram aquilo, se esquecem que funcionou para aquela pessoa, naquele período, para aquele momento. Isso não quer dizer que daqui para frente vai continuar funcionando. E repito, isso não quer dizer que você tem que mudar a sua forma de analisar as coisas. Mas você pode incrementar um elemento, e esse elemento é a convexidade. Que, na eventualidade de essa teoria se desprovar, se é que existe essa palavra, dessa teoria perder a sua efetividade, de tivermos realmente uma mudança de paradigma, isso nunca vai acontecer até o dia que acontece, a convexidade teria o efeito de eliminar esse ponto cego. Cada um usa a convexidade da forma como acha melhor. Eu, basicamente, compro puts, mas você pode ter ativos que consideram descorrelacionados, né? Sim, enfim, mas isso não é uma certeza, né? De que, por exemplo, o ouro sobe quando a bolsa cai, ou o Bitcoin, enfim. Você pode estudar um pouco mais sobre convexidade, a literatura do Taleb, a literatura do Daniel Kahneman, né, sobre vieses cognitivos. Temos aí a literatura do Mark Spitznagel e vários autores que falam coisas nesse sentido, que podem te ajudar a construir o que seria essa convexidade na sua carteira. Mas basicamente é o seguinte: é refutado por muitos, não é aceito, mas é um preço pequeno, né? Chamamos, por exemplo, compra de puts de seguro de carteira, né? Compra-se puts, não esperando que a queda aconteça, não torcendo para que a queda aconteça, não ficando feliz com que a queda aconteça. Inclusive, esperamos até, pelo menos eu, que a alta prossiga e que as puts virem pó, porque elas são um seguro. A lógica é a mesma que nós usamos na nossa vida como um todo. Ninguém faz um seguro de carro
na expectativa de bater o carro ou de ter ele roubado. Também ninguém faz um seguro de casa ou de vida na expectativa que a casa pegue fogo e ele morra queimado, por exemplo. Porém, quando falamos da questão do seguro de carteira, o argumento mais utilizado é: não tem problema, porque no longo prazo a bolsa sempre sobe. Então, para que eu vou gastar parte do meu dinheiro com seguro de carteira, com a convexidade? Essa é uma das formas, a mais comum. Se depois de um tempo, bater no fundo, ela volta a subir, né? Esse é o argumento usado pela maioria. E a gente tem que refutar isso pelo seguinte: não é porque sempre aconteceu isso que isso vai acontecer para sempre. E mais, não é porque desta vez foi muito rápido, foi realmente em V, foi, foi extremamente rápido, que isso precisa acontecer tão rápido. E tem também um lapso temporal. Temos que analisar esse critério. Às vezes, o lapso temporal é tão grande de uma recuperação que você pode ficar com o seu dinheiro preso. Ah, mas eu vou fazendo aportes, enfim. Muitas dinâmicas podem alterar, muitas coisas podem acontecer, e isso pode impactar na rentabilidade, na forma como você tira o dinheiro. Então, se o critério tempo for considerado como dinheiro, o tempo que demora para recuperar, que nem sempre pode ser tão rápido assim, pode ser levado em consideração. E o custo é pequeno. É um custo de parte da rentabilidade da sua carteira como forma de proteção. Pelo menos é esse o critério que é utilizado para você ter convexidade. E utilizando com base esses conceitos, você pode também ter formas de rentabilizar esta convexidade, né? Existe aí a tal da estratégia da hortinha do roxo, para quem tiver interesse pode procurar, né? Eu tenho vídeos aí sobre vendas de puts no canal, né? Você pode procurar também. Existe você usar a parte da rentabilidade das suas ações, dos seus fundos imobiliários, né? Dos seus dividendos, enfim, isso não vai mudar toda uma estratégia de alocação de ativos, buscando as melhores empresas, focando no longo prazo. Não exclui nada nenhuma dessas análises, pelo contrário. É a melhor aposta, vamos dizer assim, pelo menos eu entendo que é a melhor aposta. Você apostar em boas empresas, que isso é uma outra coisa que eu boto na tecla. Não é porque estou investindo em boas empresas que eu tenho certeza de absolutamente coisa alguma. Então, é uma aposta, sim, e se for analisar friamente, isso é também ser um especulador. Só que é um especulador com uma probabilidade um pouco melhor de ter um retorno. Talvez muito melhor. Mas não é certeza. E esse é o grande problema que a gente bate. Não existem certezas no mercado. A grande obra do Taleb é o incerto. Tem gente que acha que é bobagem. Paciência. Mas não existem certezas no mercado. E até, como nós comentamos, essa estratégia, por exemplo, de venda de puts, poderia dar aquela rentabilidade caso o mercado ande de lado por alguns pontos que extrapolam a ideia deste vídeo. Traduzindo agora para a vida, a convexidade ela tem o perfil, né, o padrão, de trazer também opcionalidade para a sua vida. Porque se você faz uma escolha e você só tem a ganhar se todos os aspectos que você fez, que você acredita darem certo, você sempre vai estar descoberto no outro lado, né? A ideia de ter a convexidade, ou ter, traduzindo aí, apostas no sentido contrário que você tem, né? Que não deixam de ser apostas, tem gente que acha ruim esse termo, mas enfim, se tudo que eu pensei estiver certo, ótimo, parabéns, eu vou ter um bom retorno. Se estiver errado, ótimo, parabéns. Ou eu vou perder menos, ou eu vou até ganhar, dependendo da forma como eu montar. Então você tem opcionalidade, você não fica preso assim, olha, eu tenho que fazer essa ideia, eu tenho que seguir ela, e se ela estiver errado, dancei. Porque eu penso uma coisa comigo, uma reflexão pessoal. Se o meu longo prazo for 20, 30, 40 anos, e eu acredito que isso vai funcionar, eu vou ter que esperar 20, 30, 40 anos para comprovar que essa teoria deu certo. E não tem nenhum problema se eu tiver certeza que ela vai dar certo. Mas se você, como nós comentamos, não temos certeza de absolutamente nada, você está fazendo uma aposta muito ousada. Você está apostando 20 anos ou mais da sua vida em algo que se comprovou para outras pessoas, mas não para você.
Um dos exemplos que eu costumo dar é de empresas que até pouco tempo atrás eram tidas como apostas seguras. Apostas não, investimentos seguros. Você não poderia falar que investir nessas empresas era algo absurdo. Hoje, se eu falar, será. E talvez quem está entrando agora falar, é claro, é evidente que elas são absurdas. Olha como elas já demonstravam. Volte em 2018 e me diga se Cielo e IRB eram mais investimentos. E você, se estava no mercado nessa época, você saberia me dizer que não eram. E você pode até argumentar, mas são parcelas ínfimas do meu patrimônio. Tudo bem, a diversificação, de fato, ela dilui o seu risco. Mas supondo que você teve uma má escolha da sua vida e por elementos alheios à sua escolha, 90 ou 70% das suas escolhas foram em empresas equivocadas. Olha quanto de rentabilidade você comprometeu. Isso é só um exemplo de como apostas de longo prazo, elas têm sim um potencial destrutivo na sua carteira. E, eventualmente, um seguro de carteira poderia ter compensado alguma dessas quedas, em especial daquelas empresas que são mais problemáticas, tá? Isso não quer dizer que ele é sem falhas, isso não quer dizer que é perfeito, isso não quer dizer nem que isso exclui estudo, raciocínio, time, enfim. Isso é um ponto a ser refletido. Refletir, né, de que não temos certezas e que dessa forma não deveríamos ser tão autoconfiantes, tão confiantes da forma como investimos. Deveríamos nos questionar muito mais do que nos questionamos sobre as decisões que tomamos, justamente porque são tomadas com base em coisas que não temos como comprovar, somente teremos como comprovar somente após termos vivido, né? Então, a convexidade, ela tem esse papel, né, de fazer com que você não precise fazer uma aposta, porque se estiver errado, você tem algum retorno. Você tem alguma garantia, algum, algum porto seguro. Até por isso, não ser 100% bolsa, ter sim investimentos, diversificar também, porque não? Isso aí não é chover no molhado, isso faz parte também da convexidade, você ter uma opcionalidade em outros mercados, em outros ativos, ter renda fixa quando for mais pertinente, ou ter puts, ou ter criptomoedas, ou investir em metais. O quanto mais de ativos você conseguiu colocar na sua carteira, com um certo raciocínio, com uma certa lógica, você está sim se protegendo desses eventos de cauda, ou pelo menos minimizando os efeitos dele. Porque se você está muito concentrado, você está também muito sujeito aos efeitos nocivos que eles possam ser. E na sua vida como um todo, né? Se você só tem uma fonte de renda, se você só tem uma forma de enxergar a vida, se você não está aberto, não tem a mente aberta para ouvir os outros, se você acha que o que você acha é verdade absoluta e não pode ser questionado, isso também é falta de convexidade, é falta de opcionalidade. Então, resumindo, amigos, para a vida como um todo, ser convexo é, de certa forma, estar aberto a ouvir o novo, a ouvir outras alternativas, a não ser tão inflexível com relação às suas ideias, a saber que pode estar errado, que vocês podem estar sujeito a eventos aleatórios, e sim, mudar de opinião ao meio do caminho, porque às vezes eu mudei de opinião aqui no canal e me expressei bem claramente que tinha mudado de opinião e fui criticado por algumas pessoas simplesmente porque falei. Porque, olha, antes você falava tal coisa e agora você fala determinada coisa. Eu falo, então se eu cometo um erro, eu sou obrigado a persistir no erro até o fim só para mostrar que eu tenho um ponto? Essa é a lógica que eu deveria seguir? Ou se eu verifico que eu estou equivocado, eu não poderia alterar a minha lógica? O que é mais plausível? É você ser mente aberta ou é você ser fechado na sua rotina? Tá? Então foi um bate-papo aqui com vocês sobre convexidade, que se aplica, como nós falamos, ao mundo dos investimentos, mas se aplica também à sua vida como um todo. E eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Se vocês aprendido o básico, né? Até porque eu estou passando as ideias das coisas que eu li. Encerrando esse vídeo, eu gostaria de deixar aí o convite para caso você tenha interesse, além de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com os demais colegas que possam ter interesse no assunto e também deixar o seu comentário
caso você queira mais conteúdos nesse sentido, e ver os demais conteúdos do canal, que falamos de criptomoedas, falamos de ações, falamos do mercado financeiro, entre outros. Também conhecer os produtos parceiros, no caso meus 2 e-books aí, o Guia Rápido do Mercado, as 6 dicas para atingir independência financeira, e se ainda assim você quiser ajudar essa iniciativa a crescer mais, fazer parte do grupo privado do seu canal financeiro, todos os links estão na descrição, onde você poderia interagir melhor comigo no grupo do Telegram e, consequentemente, me ajudar aí a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade. Também o link aí para abertura de conta na Exchange Nova Dax, para você poder comprar seus primeiros criptoativos, né, bitcoins entre outros. Se você fizer o cadastro seguindo o link que está na descrição e na tela e depositar R$100 em dinheiro em cripto no prazo de 30 dias, você ganha R$10 aí com prêmio de boas-vindas e eu também. E aí você já pode aí operar nesses criptoativos, né? E, consequentemente, diversificar a sua carteira conforme nós falamos ao longo desse vídeo, tá? Não é pirâmide, porque você só vai receber uma vez, e lembrando, a Exchange não é carteira, né? Ela é muito boa até que dá problema. Então, eu uso a Êxodos, mas você busque a sua de sua segurança. Compre, mas não deixa lá, tá? Tem também o grupo aberto do Telegram, do seu canal financeiro, que é para compartilhamento de conteúdo. Se você quiser, você pode acessar, o link está na descrição. E o canal da minha esposa, o seu canal emocional, para você ter aí um melhor encontro com as suas emoções e, assim, um melhor desempenho na sua vida como um todo. Estão aí minhas redes sociais na tela. Agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Um abraço do fundo do coração e até o próximo vídeo.